Olá para todos e vamos a mais um estudo. Por que Paulo entregava pessoas a Satanás? Paulo, pelo menos em 2 ocasiões, entregou uma pessoa a Satanás. Mas qual o significado disso? Nós temos essa autoridade? Se temos, em que situações podemos fazer isso? Vamos analisar na Bíblia esses 2 casos para tentarmos entender o que isso significa e também se nós podemos fazer isso, se Deus nos dá a autoridade para fazer isso. No primeiro caso, que é o mais conhecido, um rapaz da igreja de Corinto estava tendo relação íntima com a mulher de seu pai, ou seja, a sua madrasta. Veja o que Paulo disse, lá em 1 Coríntios 5, do 1 até o verso 5. No verso 5, Paulo disse, se referindo ao rapaz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vemos aqui que Paulo não disse diretamente ao rapaz que ele seria entregue a Satanás. Paulo disse que ele deveria ser excluído da igreja, pois não houve nenhum arrependimento da parte dele. Então, ele sendo excluído, ficaria exposto às influências do pecado. E pelo sofrimento, ele poderia se arrepender e ser salvo. Veja que Paulo disse, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Destruição da carne. Possivelmente o diabo iria pôr uma doença nele e ele iria se arrepender pelo sofrimento. Então, podemos crer que destruição da carne, possivelmente ficaria doente e pelo sofrimento se arrependeria. Porque Paulo disse que seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Haveria uma consequência e o espírito seria salvo no dia do Senhor. Pelo sofrimento na carne, iria se arrepender e ser salvo. Agora vamos analisar o outro caso. Em 1 Timóteo 1, verso 19 e 20, Paulo disse, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre. Veja que ele citou 2. Agora veja o que ele diz. Os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Haveria uma consequência igual no caso do rapaz. Paulo falou aqui de 2 apóstatas que causavam transtorno. Paulo os entregou a Satanás. Paulo os entregou às influências do mundo, governado pelo diabo, mas creio que haveria alguma consequência em cima disso, porque Paulo disse, para que aprenda a não blasfemar. Sofreriam alguma consequência semelhante ao rapaz da igreja de Corinto. Veja que nesse caso, semelhante ao rapaz de Corinto, Paulo não disse diretamente a eles que seriam entregues a Satanás. Paulo, nos 2 casos, foram entregues às influências do diabo e com certeza tiveram consequências. Agora, será se nós temos autoridade de Deus para entregar alguém a Satanás como fez Paulo? Eu, particularmente, creio que não. Esta autoridade que Paulo tinha foi dada por Deus diretamente a ele. O crente tem autoridade para expulsar demônios, mas não para entregar alguém nas mãos de demônios. Paulo sabia o que estava fazendo. Nós podemos julgar com a mesma autoridade apostólica de Paulo. Temos autoridade para excluir uma pessoa da igreja quando ela não se arrepende. Temos o exemplo em Mateus capítulo 18 também. Um irmão que não quer perdoar o outro pode ser excluído da igreja. E também onde uma pessoa que não se arrepende deve ser excluída. Uma pessoa que não quer se arrepender de seu pecado deverá ser excluída da igreja. Então, o que for ligado na terra será ligado no céu. Indica uma aprovação dada por Deus.
Em Mateus capítulo 18 fica claro. Disciplinar ou excluir alguém da igreja é bíblico, mas não podemos dizer à pessoa que ela foi entregue a Satanás e será destruída. Nós não conhecemos o coração da pessoa, até porque teremos que zelar o caso do desviado para restaurá-lo e não condená-lo, e não destruí-lo, ou falar para ele que Satanás vai destruí-lo. Nós não podemos fazer isso. Se Paulo fez, isso é porque ele sabia o que estava fazendo e sabia se a pessoa iria se arrepender ou não. Hoje a pessoa não se arrepende, mas amanhã ela poderá se arrepender, até mesmo pelo sofrimento. Excluir a pessoa, ela ficará sob influências demoníacas por causa do pecado. Pelo sofrimento, ela poderá voltar. Como foi no caso do rapaz da igreja de Corinto, que tanto poderia ter voltado pelo sofrimento, ou até mesmo morrido, mas se arrependido do seu pecado e ter sido salvo. É só isso. Se gostou, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.